Boa noite, gente, amém? Graça e paz. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, é Adriana, Saulo. Não tem uma palavra certa, amém? Muitas vezes a gente procura uma palavra certa que falar, e eu acredito que nesses dias nós temos que sentir os sentimentos de Deus. Esses dias eu estava pensando sobre a origem de todas as coisas, e quando Deus ele cria todas as coisas, é interessante. Quando ele vai criar os peixes, ele diz: águas produzam os peixes. Quando ele vai criar as árvores, ele diz: olha, a terra produza árvores. Aí você tira a árvore da terra, o que é que acontece com ela? Você tira o peixe da água, o que é que acontece com ela? E aí quando Deus vai criar o homem, o que é que ele faz? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus forma o homem do pó da terra, mas sopra nele o fôlego de vida. O que é que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas têm morrido porque têm saído do Senhor. Sem Deus não há vida, meu querido. Você pode tentar em todos os lugares. E eu estava pensando sobre religião. A palavra religião, ela significa religar, que quer dizer ligar o homem a Deus. Nenhuma religião pode ligar o homem a Deus. Só um homem chamado Jesus que pode ligar o homem a Deus. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, amém? Muitas pessoas correm às religiões para tentar de alguma forma se conectar com Deus. Quem está lá na macumba não está lá na macumba porque quer o diabo. Quem está lá na macumba está lá buscando ao Senhor. E assim é com todas as outras religiões. O nosso problema é que muitas vezes somos como aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala que por 12 anos ela bateu na porta errada e ela ia sempre de mal a pior. Então não é só ter a motivação certa, é fazer o certo também. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias muitos iam apostatar da fé. O que é isso? Ia deixar a fé por obedecer a espíritos enganadores. E essas pessoas, por obedecer a esses espíritos, cairiam na apostasia. O que é que a apostasia? É frieza. Tem gente que anda anos conosco aqui na igreja, de repente se desvia e parece que tudo que ela falava sobre Deus era mentira. Porque a apostasia, ela tem pegado o coração das pessoas. E como o pastor falou aqui, se você está aqui é porque Deus tem misericórdia de você. Porque você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. E eu entendo isso como uma chance que Deus está dando para cada um que está aqui. Amém? Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias, isso é claro. Os sinais, eles são claros. O pastor estava falando isso aqui sobre essa questão de guerras. E o Senhor Jesus, ele está prestes a voltar. E como eu falei aqui ontem, o Senhor estava me cobrando isso lá no início da minha fé. Quando eu me converti, eu falava muito sobre isso, sobre volta de Cristo, sobre a segunda vida de Jesus. E com o tempo, com o conhecimento, a gente vai deixando essas coisas. Eu quero falar de novo sobre a segunda vinda. Amém? Abra aí sua Bíblia em Mateus 24. Mateus capítulo 24, a partir do verso 35. Fala assim a palavra do Senhor. Se alguém aí não tem perto de você, ajuda aí. Diz assim: passará, o Senhor, quem está falando isso aqui é Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso aqui é muito simples. Passará o céu e a terra. Esse tempo aqui vai passar, mas as palavras de Deus nunca vai passar. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Você pode curvar sua cabeça para a gente orar? Senhor, queremos agradecer por essa palavra, que o Senhor fale conosco. Essa palavra aqui não é uma mentira, Senhor, não foi homem que inventou. Quem disse foi o teu Filho, então que nós venhamos a nos preparar, Senhor.
acalma os corações, que essa palavra venha entrar, Deus, nos nossos corações, como a tua palavra mesmo diz, como uma espada, e quem venha dividir, que nós venhamos a entender o seu propósito, Senhor. Esse é o meu clamor. Amém. O Jesus fala que quando ele fala da vinda dele, ele compara a vinda dele a duas coisas. Primeiro, será como nos dias de Noé. Então, para que eu entenda como vai ser as coisas que irão acontecer antes da volta de Cristo, eu preciso entender como foi os dias de Noé. A Bíblia fala que Deus dá uma palavra a Noé, que Deus vê a corrupção do homem, o homem se corrompendo, e Deus dá uma palavra: olha, eu tenho sentido desgosto da humanidade, constrói uma arca, porque vai vir um dilúvio, eu vou destruir todo mundo, mas eu vou salvar você e a sua família, porque você é justo. Jesus aqui é claro, a Bíblia fala que antes que Noé entrasse na arca, antes do dilúvio, casavam-se, davam-se em casamento, bebiam, fazia tudo que o mundo hoje está fazendo. Os sinais hoje apontam para a volta do Senhor Jesus. Eu estava falando com um amigo meu e eu disse, eu falava assim para ele, mais ou menos 100 anos e Jesus volta. Eu não sei se vai demorar isso tudo. Porque se você for ver os sinais da palavra, tudo está se cumprindo, tudo está se encaixando. Nação contra nação, reino contra reino. E aí aqueles que não conhecem a palavra estão com medo, mas para nós que conhecemos a palavra não devemos ter medo. Porque nós estamos guardados nele, aqueles que obedecem a palavra. Mas aqueles que não obedecem, eles têm que se consertar. Será como nos dias de Noé? E é interessante que Deus fala para Noé que vai haver um dilúvio. Se você for ver Gênesis, nunca tinha caído uma chuva. Imagine na cabeça de Noé para ele entender. Nunca caiu uma chuva, Deus está dizendo que vai vir um dilúvio. O que é isso? Até então só tinha caído um orvalho, que são pequenas gotas, mas não se comparam à chuva. E a mesma coisa é a volta de Jesus. Muitos de nós não sabemos direito como vai ser. Na nossa mente não temos coisas esclarecidas, só sabemos que Ele vai voltar. E o que eu acho interessante na vida de Noé é que eu imagino Noé falando, olha, vai vir um dilúvio, e as pessoas zombando dele. Ah, cara, que dilúvio. A mesma coisa é hoje, a gente fala para alguém que Jesus há de se manifestar e as pessoas não dão crédito mais. Pensa que é algo que foi o evangélico que criou, mas a palavra fala que Ele vai voltar. Atos capítulo 1, quando Jesus está subindo, os homens começam a olhar para o céu e 2 anjos descem. Fala com aqueles homens, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele virá também. Do mesmo modo que Ele está subindo, Ele também vai descer. Por que eu estou falando sobre isso aqui hoje? Porque nós precisamos nos posicionar. Se qualquer um que estiver aqui for condenado, ninguém vai ter que dizer nada, porque nós sabíamos. A Bíblia fala em Romanos 1:20 que os atributos de Deus, tanto os visíveis como os da natureza, são vistos pelas coisas que por Ele foram criadas, e por isso todo homem é indesculpável. Paulo sabe o que é que Paulo está dizendo? Que ninguém tem desculpa no grande dia, no dia do juízo, de dizer para Jesus que não sabia. Porque se você olha para o céu, você sabe que Deus existe. Se você olha para um bebê, você sabe que Deus existe. Você vê Deus em todas as coisas. Então não tem como você chegar no grande dia e dizer, Senhor, eu não sabia. Agora, por que no nosso coração há um anseio de ir para o céu? Você pergunta para qualquer cara, se você for agora na boca de fume, o cara está lá chapado usando droga, você vai perguntar, você quer ir para onde? Ele vai falar, eu quero ir para o céu. Por que há um anseio em nós de ir para o céu? Porque o Senhor, no início de tudo, Ele soprou o fôlego de vida em nós. Por isso, querido, nós não fomos criados para essa terra. Por isso que muitos de nós, quando estávamos no mundo, tentávamos felicidade lá e muitos bebiam, muitos faziam diversas coisas e voltavam para casa com o coração vazio. Por quê? Porque não tinham o céu, não tinham Cristo. Estava tentando preencher a sua vida com aquilo que é ímpio, com aquilo que é mundano. E a outra coisa que o Senhor Jesus fala é que o dia dele, que Ele vai voltar, vai ser como um ladrão. A Bíblia fala que se nós soubéssemos a que hora viria o ladrão, a gente prepararia a nossa casa, fecharia para que ele não entrasse. Mas um ladrão, quando vai assaltar alguém, você não sabe. O ladrão não vai falar para você, olha, eu vou lhe pegar lá naquela rua, tal hora e tal hora. Isso não existe. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele deu sinais, mas Ele vai vir de surpresa. O interessante é que eu estava pensando essa questão de sinais. Deus dá sinais da sua vinda. Aí eu lembrei de um semáforo. Quando você vê o verde é o quê? É porque você pode avançar. Quando você vê o vermelho é porque você não pode. A mesma coisa é os sinais da vinda. Se a gente lê a palavra e vê que os sinais estão se cumprindo, então a gente tem que se mover por esses sinais. A mesma coisa quando alguém está no trânsito e se move por um sinal que está à sua frente. A igreja precisa se mover por esses sinais que o Senhor está mostrando, que Ele vai voltar. E a Bíblia fala, interessante que, voltando aqui para Noé, que até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. E o grande problema dessa geração é que é uma geração que não tem percebido as coisas.
Uma geração que está com sentidos embotados, que estão dormindo dentro da casa do Senhor. A Bíblia conta em Atos 20 da história de um homem chamado Eutico, que quando Paulo pregava, ele sobe e senta numa janela. E interessante que janela fala de quê? Fala de indecisão. Você não está nem dentro e não está nem fora. Tem muita gente assim que está indeciso dentro da casa do Senhor. Está indeciso, não sabe para onde vai. E a Bíblia fala que aquele jovem cai da janela e morre. Ou seja, quem fica indeciso, quem fica em cima do muro vai cair, meu irmão. É um tempo da gente tomar decisões que vai nos levar para perto de Deus. Não é aceitar uma religião, é mudar o nosso estilo de vida. A pregação de João Batista, a pregação de Jesus, a pregação dos apóstolos e da igreja primitiva eram: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Eles nunca mudaram a mensagem. O problema é que a gente quer mudar a mensagem, falar coisas legais para que as pessoas na igreja achem que a gente somos pessoas legais. E nós precisamos pregar a verdade. Esses dias o Senhor falou comigo: não se preocupe em dar resposta a homens. Um dia chegaram para João Batista e perguntaram: quem és tu? Tu és o levita, tu és sacerdote, quem é você? E muitas vezes as pessoas, elas querem que a gente seja o que elas querem. Uma pessoa quer que você seja uma coisa, outra quer que você seja outra. E se você for seguir tudo o que falam para você, você vai acabar ficando louco. E o que eu gosto de Paulo é isso, é que ele nunca se preocupava em ser aquilo que as pessoas falavam. Nós precisamos ser aquilo que o Senhor diz que nós temos que ser, amém? Precisamos voltar à essência do Evangelho. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala: eu receio que assim como Satanás enganou a Eva, assim seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade do Evangelho. Aquela geração que viveu no tempo de Noé não percebeu, e nós corremos o mesmo risco de o Senhor estar às portas e nós não vemos a perceber. Muitos estão orando: Senhor, não volta agora, porque se Jesus voltar agora está perdido. E Pedro fala: olha, apressem o dia da vinda de Cristo. Nós precisamos acordar, amém? E o interessante, voltando aqui para Eutico, que se você for ver a tradução do nome Eutico, significa afortunado, ou seja, um cara que é cheio de si. E as pessoas dentro da igreja hoje estão cheias de si. E ninguém mais pode falar nada com ninguém. Olha, arrependam-se, mudem seu estilo de vida, porque as pessoas se sentem ofendidas. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus assim como ela é, amém? Jesus fala: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Talvez seja por isso que nós somos tão escravos das coisas dessa terra. Estamos na prática do pecado. A Bíblia fala que sem santidade ninguém vai ver a Deus. O que é santidade? É ser perfeito? Não, é se separar do pecado. É se separar do mundo, é se abster-se do mundo, não se contaminar com as coisas dessa terra. E Jesus fala: olha, fiquem vocês apercebidos, porque na hora em que vocês não cuidarem, eu vou vir. Na hora que vocês não estiverem cuidando, a gente devia dar mais atenção para isso, porque é na hora que a gente não cuidar que ele há de vir. Eu gosto do texto de Mateus 26, porque é muito interessante. Os discípulos estavam no Getsemane, momentos antes de Jesus ser crucificado. E Jesus falou: olha, fiquem aqui comigo que eu vou orar. Os discípulos todos vão dormir. E se você for ver a questão de tempo, de ordem cronológica, a mesma coisa de hoje. Hoje a crucificação fala do quê? Fala do fim do Cristo homem na terra. E a gente está perto do fim. É como se a igreja hoje estivesse no Getsemane, e a gente está fazendo a mesma coisa que os discípulos faziam. Jesus está falando: olha, vigiem, orem, fiquem acordados, e a gente está dormindo. E aí ele vem, nos repreende, e aí ele volta de novo e nos acha dormindo de novo. A Bíblia fala que os olhos dos discípulos estavam pesados. Talvez seus olhos estejam pesados, você está cansado, você dormiu. E sabe, não é um tempo mais de dormir. Aqueles que dormirem nesse tempo correm um grande risco de se perder, porque a qualquer momento o Senhor Jesus há de voltar. Não é uma ameaça, um julgo, é isso que está na palavra. A qualquer momento, aqueles que dormem nesse tempo, eles estão correndo um sério risco de perder a sua salvação. E a Bíblia fala, interessante, em Hebreus 2, como escaparíamos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que a gente vai escapar se a gente... E o escritor ainda fala uma coisa: olha, se os anjos, quando pecaram, eles abandonaram o seu estado original, imagine nós. Deus não poupou os anjos, inclusive nós. A Bíblia fala em Lucas 10 que... Abra aí sua Bíblia em Lucas 10. 10:38. Lucas 10:38. O grande inimigo dos nossos dias hoje é a distração, amém?
Marcos 4,19 fala assim, que os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e o encantamento das coisas dessa terra concorrendo com a palavra sufocam e ela fica infrutífera. Não se trata só de pecado, se trata das distrações que a gente acha que coisas legais. E essas coisas nos têm tirado do propósito, têm roubado nossa força. Quantos aqui sabem que precisa buscar mais a Deus? Levanta a mão aí só para me conhecer. Você sabe que precisa buscar a Deus, mas baixa a mão. Quantos estão fazendo isso? Porque a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente não tem força para fazer. Por quê? Porque as distrações têm roubado nossa força. O interessante é que a gente tem andado em círculos, a gente trabalha, se esforça e sempre volta. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, mas a gente está como Marta aqui. Vamos lá, vamos ler aqui, 10:38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta recebe Jesus na sua casa e ela começa a ficar inquieta, a arrumar as coisas. E assim, se você for ver, Marta não estava errada. Se você vai receber alguém na sua casa, é natural que você arrume as coisas. Mas só que não é só deixar o que é errado, meu irmão. A gente vai deixar coisas que são legais. Foi legal o que Marta fez, arrumar a casa para Jesus, mas ali ela tinha que parar para ouvir ele. E o interessante é que Jesus fala: olha, você anda distraída com muitas coisas. Uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo aquilo que Jesus estava falando. E o grande fato da gente estar perdido dentro da igreja é que a gente não ouve aquilo que Jesus está falando. Eu creio num Deus que fala. A Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós não servimos a uma religião morta. Na verdade, nem evangélico nós somos filhos de Deus. Amém? Servimos a um Deus que é vivo. E Jesus começava a ensinar, e o interessante é que Jesus repreende Marta e fala: uma só coisa é necessária. Jesus está falando: você tem que fazer 1000 coisas para me agradar, é uma só coisa. É me ouvir, é parar e me ouvir. As pessoas hoje estão com depressão dentro da igreja, vivem tomando remédio para dormir dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas estão inquietas de um lado para o outro. O mal desse século hoje é o que? É a ansiedade, a correria, as doenças da alma. E Marta, ela estava assim no ativismo, fazendo para tentar agradar os outros, para tentar agradar, para mostrar. E o interessante é que quem vive ocupado se incomoda com quem para ouvir Jesus. Marta virou para Jesus e disse: você não se incomoda que ela fique assim te ouvindo? E muitas vezes a gente está buscando ao Senhor e as pessoas se incomodam com isso, que a gente está buscando ao Senhor, está ouvindo o Senhor. Nós não podemos entrar na cilada do mundo, amém? A Bíblia fala sobre essa cilada do mundo, e muitos cristãos têm caído nela, recebido propostas, têm deixado o mundo sufocar a sua palavra. Eu conheço pessoas, muitas, não poucas, que têm chamado, amigos meus que andou junto comigo, que deixaram o mundo, as preocupações do mundo, as exigências do mundo roubar aquilo que Deus tinha para elas. Sabe, querido, o nosso chamado é parar aos pés do Senhor. E interessante que Jesus fala uma só coisa, ou seja, o nosso chamado para esse dia é uma só coisa, é parar um pouco. Começar a falar: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Interessante que toda a Bíblia Deus vai falar: se vocês derem ouvido à minha voz, se vocês derem ouvido à minha voz, se vocês ouvirem o que eu estou falando. Mas só que nós não queremos ouvir o que Deus fala. Nós estamos como aquele povo que quando Deus desce no monte, o povo fala para Moisés: Moisés, fala você conosco, mas não Deus, não fale Deus. O povo não queria ouvir Deus, e tem gente que está assim hoje, não quer ouvir Deus, porque sabe que se ouvir Deus vai ter que deixar um bocado de coisa e não quer ouvir o Senhor. Meu irmão, se Jesus está chamando você, sinta-se um privilegiado. A Bíblia fala em um salmo, eu me esqueci, que bem-aventurado aquele que tu escolhes e aproximas de ti. Você sabe o que é o Criador de todas as coisas olhar para você e dizer que escolheu você antes da fundação do mundo? É o que diz em Efésios 1:4. Nós deveríamos ser mais gratos e mais satisfeitos e andar com essa mente de filho.
Aí às vezes alguns jovens falam, mas eu fui rejeitado. Meu irmão, se Deus te escolheu, não importa quem rejeita você. Se Deus sabe quem você é antes que você existisse, a Bíblia fala que Ele sabe dos meus dias quando eu era uma substância ainda informe. Então não importa o que vão falar de mim ou o que vão pensar, importa é o que Deus fala a meu respeito. Poucas pessoas dentro da casa do Senhor entendem sobre o propósito eterno de Deus e sobre a origem. Eu quero dizer para você que está aqui, você foi criado para um propósito. Existe algo no seu coração. Sabe por que muitos de nós andamos num mundo insatisfeitos? Porque ainda não achamos o nosso lugar no corpo de Cristo, na pessoa de Jesus. Porque a Bíblia diz que nele reside toda a sabedoria e toda a plenitude. Ou seja, o que é plenitude? É algo completo. Então eu só posso ser completo se eu viver para Jesus e por Jesus. Muitos de nós, quando estávamos no mundo, todos que viveram aqui no mundo, buscávamos ser completos lá, mas isso não acontece. Porque você vai para uma festa e lá você se alegra, mas você volta triste com o coração vazio. Você acha, não, eu dependo de uma pessoa, aí você arruma uma pessoa e você acha que também não é uma pessoa. É um emprego, você arruma um emprego também não é. Lembra do que Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu não estou falando de uma religião, eu estou falando do Cristo vivo, que você precisa dele. Você depende dele, meu irmão. Sua vida depende dele. Ainda que você não queira, ainda que você seja um ímpio e você não esteja nem aí para a palavra de Deus, sua vida depende dele. Você precisa dele. Interessante que o Salmo 139 fala, olha, se subo aos céus, você está lá. Se desço aos mais profundos níveis do mar, o Senhor também está lá. O Senhor está por cima, está pelo lado, ou seja, não adianta correr de Deus, meu irmão. E o verso 16 fala, eu era substância ainda informe, e tu escreveste e determinaste todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. O nosso problema é de crise de identidade. Não sabemos quem nós somos. E por não saber quem nós somos, qualquer coisa basta para nós. Qualquer coisa basta. O que falam, a gente se move por aquilo que falam, por críticas. E não é assim que a gente tem que ser. A gente tem que se mover pela palavra do Senhor. Mateus capítulo 3, os céus é rasgado e a voz de Deus vem sobre Jesus e a voz fala assim, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mateus capítulo 4, Jesus vai ao deserto e o diabo fala o que para ele? Se tu és o filho de Deus. Então ele queria corromper a identidade de Jesus. Porque se o inferno, se Satanás consegue mudar nosso coração, ele muda toda a nossa vida. Por isso que a Bíblia sempre alerta, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Temos que cuidar com as distrações, amém? A grande cilada desses dias são as distrações. O que eu acho massa de Maria é que ela para tudo, ela não se ocupou com aquilo que todos estavam fazendo. Nós não temos que seguir o que as pessoas estão fazendo, nós temos que seguir o que a palavra de Deus está dizendo, amém? E muitas vezes fazer aquilo que Deus quer vai de contra tudo aquilo que as pessoas querem. Tem uma frase que fala que se você agrada a Deus, não importa quem você está desagradando. E se você desagrada a Deus, não importa também a quem você está agradando. Procure dar uma resposta a Deus e não a homens, amém? Sua vida é do Senhor. A Bíblia fala que Ele comprou a nossa vida por preço. Naquela cruz Ele compra a nossa vida e por isso que nós devemos viver para Ele. 2 Coríntios 5,15 fala que Ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Sua vida só vai ter sentido, você só vai ter plena satisfação e plena alegria. Não é quando você ter coisas, é quando você entrar no Senhor. Nós precisamos entender isso. Paulo preso, ele falava, alegrem-se, alegrem-se. Porque a alegria não se tratava mais das coisas daqui de fora, mas sim de quem ele era dentro dele. E o Senhor Jesus está voltando e nós estamos correndo atrás de coisas, correndo. Jefinho falou sobre uma palavra de Paulo e eu achei muito interessante. Quando Paulo termina seu ministério, ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora me espera uma coroa que o Senhor vai dar àqueles que amam a sua vinda. Nós não temos que só esperar Jesus, nós temos que amar a sua vinda. Muitos cristãos veem a vinda de Jesus como algo ruim, sabe? Meu irmão, eu quero que Jesus volte logo. A Bíblia fala que eu devo apressar o dia de Cristo. Mas às vezes também eu não quero que Ele volte logo, porque tem alguns familiares, tem alguns amigos. Mas o meu coração clama, Abba Pai, o meu coração tem saudade dEle, o nosso espírito clama por Ele. E nós não podemos viver assim com medos do Senhor. A Bíblia fala em Mateus 25 que a parábola dos talentos, né? Que o servo, um senhor, ele dá 5 talentos a um homem, dá 2 a um e dá 1 a outro. E fala, multiplicam, o que é esses talentos? É um dinheiro daquela época.
E o Senhor fala, olha, multipliquem, vão trabalhar e façam com que esse dinheiro renda. E o que tinha 5 conseguiu mais 5, o que tinha 2 conseguiu mais 2, e o que tinha 1, a Bíblia fala que ele enterra e espera que o Senhor volte. A Bíblia diz que muito tempo depois o Senhor daqueles servos volta e ajusta a conta com eles. Ou seja, Jesus ele vai ajustar a conta com cada um de nós. A Bíblia fala que importa que cada um venha comparecer perante o tribunal de Cristo para que sejamos julgados segundo o bem ou o mal que fazemos pelo meio do nosso corpo. E aquele que recebeu 5 e multiplicou mais 5 é chamado de servo bom e fiel. O que é alguém fiel? É alguém que é verdadeiro, é alguém que é leal. E Deus nesse tempo procura pessoas que são fiéis. Uma das coisas que mais me deixa com medo é quando a Bíblia diz que Deus sonda as mentes e os corações. O que Deus encontra na sua mente e no seu coração? E o que tinha 2 multiplica 2 também, é chamado de servo bom e fiel. Mas o que tem 1 esconde. E o Senhor vai pedir contas com ele. E ele fala assim, olha, eu sei que você é um homem severo. Ou seja, ele estava com medo do Senhor. Que há juntas onde não semeaste, que você é um cara próspero. Eu escondi na terra, aqui está. E Jesus fala, olha, servo mau e negligente. O que é um servo negligente? Aquilo que ele sabe que tem que fazer, mas não faz. E a Bíblia diz que ele foi lançado fora. E ali houve ranger de dentes e muito choro. Meu irmão, Deus ele confiou coisas em nossas mãos e ele vai pedir conta para nós, amém? O problema é que nós parece que é um deusinho menino que a gente serve, que vê tanta coisa errada e vai passar a mão na cabeça. No fim de tudo vai dar tudo certo. Tem gente que acredita nisso, que no fim de tudo todo mundo vai ser salvo. Se isso é verdade, então a gente tem que rasgar a Bíblia, porque a Bíblia não ensina assim. Precisamos voltar. A Bíblia fala, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Nós servimos a um Deus. Eu não estou falando isso para que a gente fique com medo, mas para que a gente tenha o temor do Senhor, temor da sua palavra. Daniel capítulo 12 verso 4, o arcanjo Miguel fala assim, olha, nos últimos dias muitos vão correr de um lado para outro, o saber vai se multiplicar. E isso está acontecendo, as pessoas estão correndo de um lado para outro. Você olha, as pessoas estão parecendo um bocado de zumbi. Você vai na rua, você olha no olho. Tem gente que às vezes lá no trabalho, você está parado assim entre os caras, não dá nem bom dia, não dá nem boa noite. Os caras, sabe? Parece que o povo está virando robô. E aí a gente não entende o que está acontecendo com o mundo. A apostasia está tomando conta das pessoas. A frieza, Jesus fala que pelo multiplicar do pecado, a frieza, o amor de muitos ia se esfriar. Ou seja, o amor das pessoas a Deus, as pessoas têm perdido o amor por Deus. Os sinais da vinda do Senhor Jesus estão na nossa frente e Ele está prestes a voltar. Essa é uma mensagem que as pessoas não gostam muito, mas a gente precisa falar disso. O Senhor Ele me cobrou, eu falava sobre isso muito no tempo das células, que eu ministrava nas células. E o Senhor Ele tem cobrado isso, que nós precisamos voltar, que nós precisamos ser como Noé. O que Noé fez? Um tempo de seca, Deus fala, vai vir um dilúvio. Ele começa a construir uma arca. Noé construiu uma arca em quanto tempo? Alguns dizem que foi de 100 a 120 anos. Ou seja, a gente precisa construir algo para Deus. A gente precisa parar e ver, Senhor, o que é que eu estou fazendo? Não fazer para mostrar algo a alguém, mas para construir aquilo que Ele tem falado conosco. Com certeza Deus Ele tem incomodado o seu espírito. Ainda que a sua vida esteja da forma que está, toda errada, você sabe que você precisa melhorar. Você sabe que precisa voltar o seu coração para o Senhor. O interessante é que o anjo fala, olha, nos últimos dias muitos serão embranquecidos. Quando ele fala para Daniel, muitos serão provados, mas você siga o seu caminho, Daniel. Muitos anos antes das coisas acontecerem, Daniel já via tudo o que ia acontecer. Homens de revelação é que eles vão saber aquilo que vai estar por vir. Homens que entendem os tempos pela palavra. Jesus ele fala, olha, vocês sabem discernir o aspecto do céu quando o verão está chegando, mas vocês não discernem o fim dos tempos. Provavelmente a nossa geração vai ver a volta do Senhor Jesus, a manifestação de Cristo nos ares, amém? Abra sua Bíblia aí comigo em 2 Pedro, capítulo 2. A gente vai ler alguns textos aqui. Primeira Coríntios 15, 19 diz assim. Pode abrir lá em 2 Pedro. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se esperamos em Cristo somente nessa vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você espera em Deus só para receber algo aqui nessa terra, a Bíblia fala que você é miserável. Porque há uma eternidade, amém? Paulo, ele nunca se preocupava com essa terra. Ele sabia que depois daqui haveria outra esfera, uma vida eterna. Por isso que ele fala, olha, meu desejo é partir e estar com Cristo, mas por causa de vocês eu quero ficar ainda. Paulo, ele era um cara que já não tinha mais prazer nessa terra. Atos capítulo 21, se não me engano é 20. Ele está numa casa e tem um profeta lá chamado Ágabo. E o profeta pega o cinto dele, começa a amarrar nas mãos e nos pés. E o profeta fala assim, assim farão ao dono desse cinto. E Deus começa a revelar através do Espírito que Paulo ia sofrer muito em Jerusalém. E as pessoas que ali estavam começam a falar, mas Paulo, você não pode ir, você vai apanhar, você vai morrer. Paulo se levanta e fala, olha, parem de querer quebrantar meu coração. Eu estou pronto, não só para ir para Jerusalém, mas para morrer lá também. A ideia de Deus, meu irmão, é que nós venhamos a morrer para nós mesmos e viver a vida que Ele tem para nós. Só poderemos ter a vida de Deus se morrermos para nós mesmos, amém? Vamos lá em 2 Pedro. Ai meu Deus. Versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Diz assim, ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Ou seja, Deus vai preservar os justos, aqueles que praticam justiça. E mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Ou seja, quem vai sofrer o juízo são os ímpios. Versículo 6, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo, a quantos venham a viver impiamente. Segura aí, sabe o que aqui Deus está falando? Que da mesma forma que Ele destruiu Sodoma e Gomorra, Ele está dizendo, olha, tenho isso como exemplo, porque eu destruí os ímpios. É como se Deus estivesse dizendo, vou fazer de novo. A Bíblia fala em Provérbios que os ímpios serão eliminados da terra. Isso é muito forte. Você já eliminou um inseto na sua casa, já jogou um veneno, ou seja, mata tudo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir o anticristo. E a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses que Ele vai vir com ira e com vingança contra aqueles que não obedecem ao Evangelho. Isso é muito pesado. Eu nem gosto muito de falar disso, mas tem que falar porque está na Bíblia. Versículo 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Olha esse versículo 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia de juízo. Eu acredito que Deus, Ele vai livrar aqueles que buscam a Ele de verdade. Eu acredito que há um lugar, não só por uma opinião própria, mas porque está escrito na Bíblia. A Bíblia fala no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar na sombra do Onipotente. Eu acredito que os piedosos, eles serão guardados no Senhor, assim como Elias no tempo da seca ele foi guardado. Aqueles que buscam o Senhor, eles não vão ser tratados. A Bíblia diz, lá no fim de Malaquias, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Ou seja, Deus não trata o justo como Ele trata o ímpio. Deus, Ele tem um apreço, ele ama o justo, porque Ele também é justo. Muitas vezes a Bíblia fala aqui que a alma de Ló, ela se afligiu, ou seja, muitas vezes como justos, não porque somos bons, mas porque fomos justificados por Cristo. Vemos tanta coisa ruim nesse mundo e a gente aflige nossa alma. Muitos de nós saímos lá do mundo, mas a gente vê tanta coisa no mundo e a gente fica triste com coisa que a gente mesmo fazia e vê as outras pessoas fazendo. Porque o Senhor, Ele tem gerado isso em nós, e nós não podemos viver de uma forma injusta. A Bíblia diz que Noé, ele era justo. E a Bíblia fala que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigos injustos para o dia de juízo. Abra aí em Apocalipse agora, 22. Apocalipse, o livro da revelação. Com tudo isso, o que eu quero falar para que a gente conserte a nossa vida? Eu também estou incluso nessa palavra. Nós precisamos consertar a nossa vida. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor e dizer: Senhor, faça a sua vontade.
Muitas vezes as pessoas, quando ouvem essa palavra, acham que é uma palavra muito pesada e que elas não vão conseguir. Eu também, pela minha força, não consigo. Se trata do que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. A questão não é se você consegue ou não, é com quem você está. Porque se você está com Deus, você vai conseguir. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, amém? Nós podemos ser santos através dele, não porque nós somos bons, mas através do Espírito Santo que santifica, amém? Nós precisamos só nos submeter àquilo que Deus está fazendo e dizer: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Apocalipse 22, verso 10. Diz assim: disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho, como é que está escrito aí? Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Segura aí que eu vou falar aqui sobre isso aqui. Eis que venho sem demora. O apóstolo Pedro fala assim, que nos últimos dias viriam escarnecedores e diriam: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, eles falam da volta de Jesus. E a Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus não tem problema com o tempo. Para Deus 2017 é a mesma coisa que 1017. Ou seja, Deus ele é atemporal. Nós que deveríamos nos preocupar com o tempo, porque a Bíblia diz que pelo amor do justo, por causa dos escolhidos, os dias seriam abreviados. E se esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Hoje em dia tu acorda segunda-feira, tu bate o olho e já está na sexta-feira, porque os dias têm sido abreviados. As coisas têm corrido muito mais rápido. É o que o anjo fala para Daniel, que muitos iam correr de um lado para o outro, saber se multiplicar. E Jesus fala sobre a mudança até na questão do clima, ele fala até sobre a natureza, e tudo isso está acontecendo, e nós estamos na igreja pedindo para Deus nos dar uma bênção. Jesus está voltando, e a gente está: me dá a minha bênção para depois subir. Está na hora da gente acordar, amém? E o interessante é que o anjo fala assim, Deus fala assim: comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus só vai fazer com você, meu irmão, o que você fez com ele. Fique tranquilo. Ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras. Isso pode nos deixar felizes ou com medo, amém? Porque ele vai retribuir. Sempre ele fala isso. Se você for ver nos Salmos, Paulo falando, ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus vai retribuir exatamente aquilo que você fez para ele. Aquilo que você foi aqui na terra, ele vai retribuir. Se você for justo, fique contente. Há um lugar para você no reino de Deus. Mas se você não é, ainda dá tempo. Comigo está o galardão. Ou seja, eu quero esse galardão, meu irmão. Não sei, eu não entendo muito bem. O pastor passou um vídeo hoje sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. Eu fiquei viajando aqui. Depois eu tenho que ver direitinho como é que é. Mas eu acredito que há um galardão do Senhor. Às vezes as pessoas acham que Deus é injusto. Às vezes as pessoas veem um crente sofrer. Mas ele não tem Deus. Cara, a sua recompensa não está aqui. A Bíblia conta a história do rico e do Lázaro. O rico, a Bíblia fala que Lázaro era um pobre cheio de doença, que comia das migalhas que caía da mesa do rico. Ou seja, aqui nessa terra, o rico era honrado, era um cara massa, era um cara que todo mundo queria estar com ele. Lázaro não, era um cara doente. Mas só que a Bíblia fala que morreu. Um foi para o inferno, o rico, e Lázaro foi para o seio de Abraão, para o céu. E a Bíblia diz que o rico, estando no inferno, em tormento, fala: olha, molhe apenas a ponta do dedo para que eu molhe o dedo na água para que eu molhe a ponta da minha língua. Meu irmão, se você molhar o dedo na água e botar na boca, você nunca vai matar a sede. Mas o tormento daquele homem era tão grande que ele queria apenas isso. Ou seja, o que eu sou aqui na terra muitas vezes não vai determinar o que eu vou ser na eternidade. O cara era rico, foi condenado. O outro era pobre. Não estou dizendo que quem é rico vai ser condenado e quem é pobre vai ser salvo. Isso aí depende de Deus e de cada um, amém? Tem muito rico que vai ser salvo, tem muito pobre que vai ser condenado, e assim por diante. Mas só que a condição terrena não determinou a condição eterna. E a Bíblia fala que aquele homem, quando ele estava em tormentos no inferno, ele fala: manda alguém lá na minha casa para que dê testemunho, para que ninguém venha para cá. Ou seja, era um lugar de tanto tormento que ele não queria que ninguém fosse para lá. E aí a gente leva a palavra de Deus na brincadeira.
A gente acha que a Bíblia é uma revistinha engraçada que a gente vai para pedir alguma coisa. Nós precisamos levar essa palavra a sério, amém? O Senhor Jesus a todo tempo ele falava sobre condenação, ele falava sobre salvação, porque o Senhor Jesus ele entendia que era muito mais além daqui. Jesus fala: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria um homem em troca da sua alma? O seu corpo, a Bíblia fala que ele vai para debaixo do chão e você vira pó, mas existe uma alma e um espírito. Você é um ser eterno, amém? Você é um ser eterno. A sua carne vai embora, mas você é um ser eterno. Por isso que a gente anseia pela eternidade. A Bíblia fala que em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Por isso que muitas vezes quando a gente pensa em eternidade sobe uma grande interrogação na nossa cabeça, porque a gente queria saber mais, a gente queria entender mais, mas parece que nos é restrito. É como se Deus dissesse: não vou deixar eles saberem muito, para que eles tenham um anseio de vir para cá, para que eles tenham fome, que eles tenham desejo. Quando Paulo ele conhece o terceiro céu, ele fala: olha, eu vi coisas que ao homem não é lícito referir, coisas inefáveis. Ninguém sabe o que Paulo viu ali. Nós precisamos ter um desejo para o Senhor. Quando Jesus lá em João 6 prega uma palavra dura, a Bíblia fala que muitas pessoas começam a abandonar ele e largar ele. E ele vira para os discípulos e diz: vocês não vão também não? Pedro vira e fala: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não está falando: Senhor, para onde a gente vai? O Senhor vai nos dar uma vida abençoada aqui na terra, o Senhor vai enriquecer a nossa vida. Não, ele fala: só tu tens as palavras de vida eterna. 2 Coríntios 4:11 diz: não atentando nós naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Existe uma eternidade, amém? Eu estava vendo sobre Elias, é muito interessante. Tem 2 homens na Bíblia que não morreram, que foi Enoque e foi Elias. Eu estava lendo na minha Bíblia de estudo e o escritor dessa Bíblia dizia que Enoque tinha 5.000 anos e que Elias tinha cerca de 3.000, porque eles foram arrebatados. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não viu a morte. E já não era, porque Deus o tomou para si. E esse é o chamado dessa geração, a geração que vai andar com Deus. Não estou dizendo que você vai ser arrebatado, mas que nós precisamos andar com Deus. A coisa mais tremenda que pode acontecer debaixo do sol é quando um homem anda com Deus. Imagina, meu irmão, o Criador de todas as coisas andar lado a lado com você. Você senta, Deus senta. Você anda, Deus anda. Você volta, Deus volta com você. O problema é que a gente não entendeu ainda o que é servir a Deus de verdade. O Criador de todas as coisas andar ao nosso lado. E a ideia de Deus sempre foi, Cezinha, relacionamento. Quando Deus, lá em Gênesis, Ele cria todas as coisas. Ele cria todas as coisas pela palavra, pelo poder da sua palavra. Mas quando é o homem, não, Ele para tudo, Ele desce no jardim. Ele começa a formar o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida e passa a ser uma alma vivente. Ou seja, em nós há um toque de Deus. Independente da sua religião, independente do que você faz e do que você acredita, você foi formado por Deus e ponto. Você não pode negar isso. Ainda que você não creia em Deus, você foi formado por Deus. E isso não tem como negar. Por que nós seres humanos temos senso de justiça própria? Muitas vezes a gente vê alguém fazendo errado, a gente quer matar, a gente quer bater. Por quê? Porque em nós foi implantado um DNA de Deus. Não que a gente fazer justiça com as nossas próprias mãos seja o certo, mas se Deus é justo, Ele coloca a justiça. Por que muitas vezes nós temos, mesmo não crendo, muitos não crendo na Bíblia, muitos não lendo a Bíblia, o ser humano ele tem esse senso de muitas vezes de querer fazer o correto e faz o que é errado pela influência do pecado, mas a essência do ser humano ela é boa. Por isso que Jesus sempre acreditou nos homens, porque nós carregamos algo de Deus. Por que você acha que Jesus veio morrer? Para resgatar em nós essa essência, meu irmão. Para fazer a gente se voltar para o Pai. A Bíblia fala que Ele morreu para reconciliar todas as pessoas com o Pai. Para trazer uma reconciliação, assim como era no princípio. E esse tempo eu estava lendo a Bíblia, eu fiquei um pouco triste, porque eu li a história de Adão. Quando Deus vai falar com Adão, a Bíblia fala que Adão se esconde. E tem muita gente se escondendo do Senhor, meu irmão. A Bíblia fala que Adão se esconde e Deus fala: quem fez você saber que você estava assim? Ele fala: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Medo de Deus. A pior coisa que existe é essa, é ter medo do Pai. Nós não temos que ter medo do Pai. Nós temos que entender que Jesus está voltando, mas temos que ter amor por Ele. E que nós precisamos dEle. A Bíblia fala que
no Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Tem gente morrendo e vivendo, meu irmão, para às vezes sustentar, às vezes um casamento, sustentar alguma coisa sem Deus. E sem Deus é complicado, meu irmão. Às vezes as pessoas falam, mas viver para Deus é muito difícil. Eu acho o contrário. Eu acho que viver sem Deus, não tenho certeza, é pior. Porque quando você faz como Maria fez, você para ouvir o Senhor, as coisas começam a fluir na sua vida. É como uma parábola que está lá em Mateus 4, que a obra do reino é como um homem que lança semente na terra e vai dormir, não sabendo ele como a semente brota. Ou seja, se você vive para Deus, você não sabe como as coisas acontecem na sua vida. Se eu perguntar para mim como é que eu vim parar aqui, eu não sei. Porque eu era cego e agora eu vejo. Se perguntar para a minha vida, o que é que você fez para alcançar isso? Eu não sei como explicar. Eu não tenho uma causa correta, uma explicação científica para saber o que aconteceu comigo. Porque até então eu estava perdido, eu era cego, mas o Senhor, quando Ele opera na vida de um homem é esse. Um homem ele não consegue falar. Ainda que ele diga, Deus me transformou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Você nunca vai conseguir falar o que Deus fez para você. Às vezes a gente quer passar para as pessoas o que Deus fez, mas a gente não consegue. Porque sempre o que Deus faz é maior. Lucas capítulo 5, Jesus ele começa a pregar e ele pede 2 barcos emprestados. Ele afasta os barcos da praia e começa a pregar. Jesus, ou ele pegava emprestado ou ele alugava, mas eu penso que ele pegou emprestado porque ele não tinha dinheiro. Jesus não tinha dinheiro. Quando ele vai entrar na cidade e pagar tributo, ele manda que Pedro venha pescar um peixe, e lá dentro desse peixe, que o peixe tinha engolido as moedas, estava lá, e ele paga, ou seja, Jesus não tinha dinheiro. E aí como é que Jesus paga o empréstimo dos barcos que não era dele? Jesus fala, olha, lancem as redes nas águas mais profundas. E a Bíblia fala que os barcos se encheram a ponto de ir a pique, Pedro teve que chamar os outros. O que é que eu aprendo? Jesus pegou os barcos emprestados e depois encheu os barcos. Ou seja, o que Deus faz sempre é maior do que aquilo que eu faço. Os caras só emprestou os barcos para Jesus pregar e ministrar a palavra, e Jesus recompensa eles, enchendo os barcos de todo mundo. A Bíblia fala que a ponto de ir a pique, os caras estavam para afundar. A obra que Deus fez, meu irmão, que Deus está disposto a fazer na nossa vida sempre é maior do que nós. Eu não tenho como agradecer ao Senhor pelo que Ele já fez na cruz, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda vai fazer. Não tem como, Jefinho. Sempre vai existir esse sentimento de débito pelos livramentos, pelo aquilo que Ele já fez, pela transformação que Ele fez na minha vida. Nós nunca vamos poder competir com o Senhor. E muitas vezes a gente quer viver uma vida que nem Marta, correndo de um lado para o outro, para mostrar para Deus que assim como Ele fez, a gente vai fazer também. Não é assim. Se você disputar com Deus, você vai perder, meu irmão. Deus sempre é maior em bondade, Deus sempre é maior. Se você está aqui é porque Deus é bom com você. Se você tem uma família, se você tem uma casa, e se você não tem também, é porque Deus é bom com você. Amém? 1 Timóteo 4:1 fala assim, que nos últimos dias muitos apostatariam da fé por obedecerem ensinos de espíritos demoníacos. Isso é muito interessante. As pessoas hoje estão com a mente cauterizada, ou seja, as pessoas estão sendo privadas, Jefinho, de pensar. Ninguém mais pensa. Hoje a gente só está aqui por causa de um homem que pensou um dia. Martim Lutero, um dia ele pensou, ele pegou a Bíblia e viu que ela era pela fé. E não era pela indulgência, não era pelo pagar para Deus perdoar. Ele leu a Bíblia. E o que nós precisamos entender é isso, que nós precisamos ser pessoas que vão até a Bíblia para saber a verdade. Não para nos tornar evangélicos, mas para nos tornar obedientes e filhos de Deus, amém? Precisamos nos voltar ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele está às portas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo fala, olha, eu não vou mais escrever, não é necessário que eu vos escreva sobre os tempos e épocas. Não é necessário, ou seja, vocês todos já sabem disso, vocês já estão cansados de saber. Precisamos do Senhor, amém? Eu quero encerrar só com uma palavra em 1 Reis, capítulo 19. Muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor como Elias, cansados, desistidos, desanimados. Talvez você chegou aqui hoje desistido, mas só que Deus Ele vai levantar você. Você é precioso para o Senhor. Escute, você que está aqui, cada pessoa que está aqui, você é precioso para o Senhor.
O que eu acho interessante na vida de Natanael é que Jesus fala assim para ele: olha, tu és um verdadeiro israelita e quem não há dolo. E quando Jesus fala aquilo para ele, ele fala: olha, tu és o mestre, tu és o Senhor. E aí Jesus fala: olha, eu te vi sentado debaixo de uma figueira. Ou seja, Jesus viu Natanael antes mesmo que Natanael visse Jesus. Ou seja, Jesus, ele viu sua vida antes mesmo que você percebesse, meu irmão. Jesus olhou para você. Tem gente que acha que Deus escolheu ele quando entrou dentro da igreja. Meu irmão, eu acredito que já no carnaval, quando a gente estava lá no meio da bagaceira, eu acho que Deus já estava livrando a gente. Você não, né, seu ingrato? Você não estava não, né? Tá bom. Eu acredito que desde o mundo Deus já estava livrando a gente. Eu acredito que se o Senhor não guardasse a gente não tinha chegado até aqui. Ah, mas Deus só guarda os evangélicos. Meu irmão, a Bíblia fala que Raabe era uma prostituta e ela está nos heróis da fé. Tem coisa que a gente não entende. A Bíblia fala que Ruth, uma moabita, está na genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, era um povo diferente, mas que Deus chamou. Ou seja, Deus não está nem aí, meu irmão. Se você é, sei lá o que, Deus, se Ele te chamou, já era. Se Ele olhou para você, acabou para você. Amém? Vamos lá. 1 Reis 19, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Segura aí, a gente vai ler mais, mas só para me explicar. No capítulo anterior, Elias ele luta contra os falsos profetas, e Elias mata todos os falsos profetas à espada, e Jezabel amaldiçoa ele, ameaça matar ele. Ou seja, um cara que enfrentou 850 homens ficou com medo de uma mulher. E a Bíblia fala que ele, para salvar a sua vida, foi para o deserto. O que eu quero falar: não tente você salvar a sua vida, você não vai conseguir. Você já tem um Salvador, amém? Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna. Deus nunca mandou Elias entrar na caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Verso 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois um cício ou uma brisa tranquila e suave. Verso 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho. Olha o que Deus está falando: volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Quem chegando lá, unge a Hazael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninsi ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel-Meolá ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou.
É interessante que Deus fala assim, olha, quem escapar da espada de um vai cair na espada de outro. Quem escapar da espada do outro vai cair na espada do outro. Espada fala da palavra de Deus, ou seja, ninguém vai escapar da palavra de Deus. Mas o que eu quero falar aqui é que Elias, o que eu gosto de Elias é que ele era homem. E às vezes parece que a igreja não está tratando com homens, está tratando com Superman, ou sei lá. A gente trata com pessoas, todos aqui são seres humanos e se entristecem, falham e pecam. Não estou dizendo que a gente tem que fazer tudo que a gente quer. Mas só que Elias, como um profeta, e um profeta poderoso, um dia ele cansou e ele disse, olha, basta, eu cansei disso tudo, eu estou desanimado, Senhor, tira a minha vida, eu não quero mais esse negócio. E ele vai dormir. E Elias é um exemplo do que nós não devemos fazer, porque esse não é um tempo da gente se deitar para dormir. Eu não estou dizendo do sono, do seu sono à noite. Eu estou dizendo do sono espiritual que vai nos deixar cego. Não é um tempo da gente fazer isso. Porque se nós fizermos isso, esse tempo, nós vamos correr um grande risco de perder o que Deus está a fazer. E Elias, é interessante que o anjo põe uma comida lá perto da cabeceira dele e ele come e volta a dormir. E esse é algo que muitas pessoas têm feito dentro da igreja. Elas vêm para a igreja, comem a palavra e voltam a dormir. Comem a palavra, ouvem a palavra e voltam a dormir. O Senhor, Ele quer nos levar para um lugar para nós andarmos acordados, amém? A Bíblia fala em Neemias 4 que as pessoas que reconstruíam os muros de Jerusalém não dormiam. Olha o que fala aqui, lá no verso 7, fala assim, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou, ele disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Ou seja, o caminho é longo, meu irmão. A gente precisa se fortalecer. Elias, ele teve depressão. Elias, um dos sentimentos de depressão é o que? Medo, ele ficou com medo. Outro sentimento de depressão, isolamento, ele se isolou, ele tinha um servo e ele abandonou. E ele foi para dentro de uma caverna. Não é um tempo de ninguém se isolar, amém? Eu preciso de você e você precisa de mim. E é como aquela canção diz, eu sei lá como é que é, nós precisamos de voz, né? É isso mesmo. Todos nós precisamos uns dos outros, amém? Precisamos uns dos outros. Essa é a verdadeira igreja. O problema é que a igreja tem muitas vezes isolado pessoas. E nós não podemos fazer isso, amém? Não podemos matar nossos irmãos. Nós precisamos de força. Eu ouvi um testemunho uma vez, foi muito interessante isso. Um rapaz chegou para mim e falou que um cara ímpio foi para o culto. Chegou lá numa cadeira, não deixaram ele sentar porque a cadeira estava marcada. Ele foi para outra e não deixaram. Aí ele ficou com raiva. Quando eu vou lá para o bar, o povo arrasta a cadeira para mim. Ninguém aqui deixou sentar. O mundo muitas vezes ele é mais acolhedor do que nós. Então nós precisamos acordar, amém? Para que a gente não venha matar as pessoas que Deus está nos entregando. E o anjo fala para Elias, olha, o caminho ainda é longo. Meu irmão, o caminho é longo. A gente ainda tem muito, a gente ainda vai sofrer muito, vai apanhar muito ainda. O caminho é longo, amém? Agora, o anjo ele dá uma comida, que com aquela comida Elias ia conseguir andar até onde ele tinha que andar. E é isso que Deus está fazendo conosco. Deus ele está nos sustentando para que a gente chegue aonde a gente tem que chegar. Deus ele está nos dando força. E o interessante de Elias é que ele estava tão na alma, ele estava tão depressivo que ele entra numa caverna e o Senhor vai até ele e fala, olha Elias, o que você faz aqui? Ele começa a falar, não Senhor, eu tenho sido muito crente, eu profetizei, eu já destruí os profetas, eu já fiz muita coisa, eu estou só. Ele fala isso, ó, eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Ou seja, Elias ele olhou só para si, ele não estava só. Lá na frente Deus fala, olha, eu conservei em Israel 7.000 pessoas. Ou seja, Elias, você não está só aí. Não é só você que entende do reino de Deus, Elias, não é só você que é o cara. E a pior coisa é quando a gente acha que a gente é único, que a gente acha que é os melhores, que é o melhorzinho, as pessoas que mais entendem, e a gente não é. Tem muita gente melhor do que nós, ainda tem 7.000 ainda. Nós não somos os donos da verdade, amém? Interessante que Deus manda ele sair, ele vai até a porta e volta. E aí Deus vai falar para ele, olha, então é o seguinte, você está cansado? Unge essas pessoas aí em seu lugar. E quem escapar, verso 17, quem escapar a espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei, o que é conservar? É proteger. Deus ele sempre vai proteger os seus, meu irmão. Elias achava que ele estava só ali. E muitas vezes a gente acha que a gente está só, que a gente somos os únicos que... Não, meu irmão. Agora, qual foi o problema de Elias? Foi que ele se isolou. Aí existia 7.000, qual era o papel dele? Ir atrás. Ele não era um profeta, ele podia orar e dizer, Senhor, onde é que está esses 7.000?
Porque se ele achava que ele estava só, é porque ele não sabia onde estavam esses 7.000 pessoas que ainda não se corromperam. E esse não é um tempo de ninguém se isolar, esse é um tempo da gente andar junto, amém? Da gente se confrontar. Hoje em dia na igreja há uma hipocrisia, que ninguém pode falar nada com ninguém, que as pessoas ficam com raiva e não vêm mais nunca na igreja. Você não pode falar nada com ninguém, porque as pessoas ficam com raiva de você. E o Senhor Jesus, Ele quer quebrar isso. A Bíblia fala que melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. O cordão de 3 dobras, ele não se rebenta facilmente. E eu não tenho muito problema com isso. Eu tenho amigos que são ímpios. Eu não faço o que eles fazem, mas às vezes é interessante, cara. Às vezes você parece que tem mais liberdade com as pessoas que são ímpias, às vezes. Pessoas que estão lá no mundo. Tem gente no meu trabalho que eu converso tranquilo. Não que eu vou fazer o que eles fazem, mas a gente precisa perder essa mente evangélica de achar que a gente é melhor do que alguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que o juízo vai começar pela casa de Deus. A gente está preocupado em julgar o mundo e Deus está falando, vamos conversar por vocês. Vamos começar por vocês. Amém? Vamos ficar em pé?